Assim como os discípulos no caminho de Emaús, muitas vezes estamos tão imersos nas nossas preocupações que não percebemos a presença do Pai Eterno. Foi preciso um gesto, partir do pão, para que eles reconhecessem Jesus. Nessa semana de luto pelo Papa Francisco, vale a pena a gente refletir. Ele também nos ajudou a ver Deus no simples, no gesto, no cuidado com o outro. É isso que a gente está vendo agora, especialmente nesse momento aí também, no seu velório, no seu sepultamento. Vou conversar agora com a Márcia Miné, que é doutora em teologia, está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Obrigado, viu, por participar aqui do Santo Café. Bom dia, Wilker. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Desde já agradeço imensamente o convite para conversar um pouquinho aqui no Santo Café. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite. Assim como os discípulos, por que a gente tantas vezes tem dificuldade de perceber a presença de Deus no nosso cotidiano, especialmente nas coisas mais simples, mais corriqueiras, hein? Wilker, se a gente for colocar o Papa Francisco como modelo também, a gente percebe que logo na primeira aparição do Papa Francisco, que foi em 2013, aquilo lá marcou bastante para mim, inclusive na minha caminhada como teóloga na teologia, termino o doutorado agora há pouco tempo, defendi minha tese, e o tema foi Teologia Mariana do Laicatus. Maria como primeira discípula e missionária. Então, quando o Papa Francisco se coloca ali, foi impactante, ele todo de branco, e a primeira coisa que ele pede ali naquele momento é que a gente ore por ele, não é? Então, essa simplicidade de Francisco, do Papa Francisco, logo na primeira aparição, e por que não também na última, no domingo de Páscoa, onde ele aparece ali com toda a sua fragilidade, mas muito forte no olhar, onde ele também reza pelo mundo e principalmente pela paz. Então, ele é aquele que sempre esteve presente, firme, até o último momento. Então, isso nos traz uma grande alegria no coração de saber que temos aí Papa Francisco ainda, agora no momento de luto, sim, mas que durante todo o seu papado nos deixou aí um legado, né, que temos agora um caminho a seguir em oração, principalmente. Você tem um conhecimento profundo sobre Mariologia. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa relação que o Papa Francisco tinha com Nossa Senhora, né? Inclusive o lugar do seu sepultamento também foi escolhido pensando nessa devoção que ele tinha com Maria. Queria que você nos ajudasse a entender um pouco mais dessa relação e o seu ponto de vista a partir disso. Eu fico muito feliz que você tenha perguntado isso, porque realmente eu, como marióloga, teóloga, nós tivemos aqui em Aparecida um congresso, Santuário de Aparecida, né? Que foi justamente sobre a Mariologia de Papa Francisco. E foi bem ali no congresso que Padre Alexandre Auí, que também já esteve muito ao lado do Papa Francisco, ele nos traz uma entrevista que ele fez para o Papa Francisco, para a gente conhecer um pouquinho da Mariologia, né, do Papa. Ele traz uma passagem importante para o Papa Francisco, que é de Isaac de Stella. E Papa Francisco pede para o Padre Alexandre Auí para trazer isso à tona, porque ele tentou, lá já em Aparecida, né, trazer isso para o documento, mas não foi possível, ele não era Papa ainda. Ele só consegue trazer essa passagem de Isaac de Stella depois, quando o Papa, no documento Evangelii Gaudium, que ele traz o seguinte: Isaac de Stella, que é a Mariologia, o fundamento da Mariologia de Papa Francisco, apresenta 3 nascimentos de Cristo. E isso é muito importante para a nossa reflexão, para entender a dimensão da Mariologia de Papa Francisco. Ele fala que a perpetuação do mistério de Cristo é obra do Espírito Santo. E os 3 nascimentos de Cristo, ele coloca o nascimento a partir do Pai, que é o nascimento universal, o nascimento especial, que é no ventre de Maria, e o nascimento particular, que é na alma de cada cristão fiel. Então, entender a dimensão de sermos batizados em Cristo, a partir do nosso batismo, somos sacerdotes, profetas e reis em Cristo, nosso sacerdócio comum dos fiéis. E entender a nossa dimensão de batizados, que atuamos em Cristo. Então, a igreja é também materna, é a igreja mãe, é aquela que gera Cristo em cada um de nós, a partir do nosso batismo na ação do Espírito Santo, que nos leva ao compromisso com a igreja e com o mundo,
né, como cristã, eu leiga, inserida nas realidades do mundo e no meu compromisso de ser missão aonde estou como luz do mundo e sal na terra, entender a nossa dimensão de configurados a Cristo também nas nossas dimensões cotidianas, nos nossos trabalhos, em tudo que envolve o mundo em si, que Papa Francisco tanto nos mostrou essa proximidade com a cotidianidade da vida. Isso é muito importante. É muito importante, que fica uma lição para nós também, né? E o Papa Francisco se manteve nessa tradição ali, nesse contato direto, nessa intimidade com Nossa Senhora, inclusive na hora ali de escolher o lugar do seu sepultamento. E ele nos ensinou também a encontrar Deus no simples, né? Isso tocou tantas pessoas, por qual motivo? Justamente porque essa simplicidade de Francisco quebra, né, um distanciamento, né, que poderia existir, que hoje não existe mais. Somos igreja onde estamos, né? Papa Francisco mostrou isso como Papa, estando sempre próximo do povo. Então, ele tendo como modelo Maria, que ele era extremamente mariano, nós podemos entender também que nós temos como modelo Maria, né? Primeira discípula e missionária de Cristo. Então, tem logo em Lucas, Wilker, a gente já pode ver, em São Lucas ele nos dá, na anunciação do anjo, e nos mostra essa pequena jovem comprometida, ela faz parte do povo da promessa, entender sempre essa dimensão, que a promessa se cumpre no seio de Maria, mas é uma promessa que Deus cumpre em Gálatas 4:4, a chegada, a plenitude dos tempos. Então, entender que esse Deus é um Deus que cumpre a sua promessa no seio de Maria. E Maria representa toda a igreja, a humanidade toda, que como criatura de Deus se abre à proposta que Deus traz para ela. E Lucas mostra, no momento da anunciação, uma relação totalmente dialogal entre Maria e o anjo. É aquela que se abre à proposta de Deus e à missão que tem na sua vida, mas ela questiona, ela dialoga, né? Nós podemos encontrar ali um movimento que nós compreendemos bem, que é o ver, julgar, agir e celebrar. Então, ali a gente pode ver que Maria, ao ver o anjo, ela está ali aberta à proposta que Deus traz para ela, e ela colabora com o seu sim, discernindo, né? E ela julga. O momento do julgar é o momento de perguntar como se dará isso, né? E o momento de agir, logo ali naquele momento dialogal, a gente percebe que o anjo diz: o Senhor está contigo, e ela crê, e ela atua, ela age, dando a sua resposta: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a sua palavra. E ali, no seu agir, ela já toma uma atitude, né? Logo depois, ali em Lucas, a gente encontra que Maria sai dali às pressas ao encontro da sua prima Isabel. E ali, chegando ao encontro de Isabel, o celebrar é o esfuziante ação do Espírito Santo no Magnificat de Maria. Então, só aí a gente já percebe a nossa caminhada também na nossa fé com o Papa Francisco, tendo Maria como modelo, essa dimensão de saber discernir a vontade de Deus na nossa vida, e também temos esse nosso sim diário, né, para aquilo que Deus traz para a proposta do seu amor e a sua presença no mundo de hoje, com todos os desafios que isso implica, que Papa Francisco não deixou de se aproximar de nenhum deles, para nos alertar que o nosso sim hoje, como batizados em Cristo, é no cotidiano e também nos desafios que aí estão, para que a gente possa estar possibilitando que o reino de Deus se manifeste através das nossas atitudes, das nossas relações e do nosso compromisso com o ser cristão na igreja e no mundo. Então, que a gente consiga, né, a exemplo de Nossa Senhora, exemplo também do Papa Francisco, dizer o nosso sim aos planos de Deus em nossa vida. Muitas vezes não vai ser fácil, a gente não vai entender, a gente vai questionar, mas o importante é que a gente saiba confiar. Tem uma coisa importante que eu acho que é legal a gente falar aqui, que é a dimensão oracional, né? Jesus orou muito para conseguir também dar conta da sua missão. Maria é uma mulher reflexiva, de discernimento, de silêncio e oração, mas também, ao mesmo tempo, de comprometimento com a proposta que Deus nos dá. Então, a devoção e a oração, ela é importante, mas isso deve tirar
cada um da sua zona de conforto e se comprometer aonde Cristo nos chama na nossa vida. Em vários desafios, pode começar do mais simples, que seria o quê? As relações nas famílias, né? Que é o nosso lugar primeiro, que não seria só o único, mas ali hoje no mundo plural, no mundo de desafios, de culturas e aonde se dialoga com o diferente, Papa Francisco traz essa proposta de uma igreja sinodal em saída, que vai ao encontro do outro e principalmente do diferente, e essa abertura de diálogo na ação do Espírito Santo, que faz com que a gente possa crescer cada vez mais o nosso discernimento e fazer a nossa parte na nossa missão e no nosso sim diário, todos os dias. Muito bem, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer, um prazer falar com você. Até a próxima oportunidade. Sim, eu vou deixar só o meu e-mail para quem quiser. Claro. É marciamini@uol.com.br. Eu gosto muito de falar dessa temática, estou aqui aberta a uma conversa sempre que for possível. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Perfeito, Márcia, um abraço, até mais.